mais uma vez eu me encontro com você nesse momento de oração. Essa sexta-feira é uma sexta-feira muito especial, é a Sexta-feira Santa. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nós temos nesse dia a celebração da adoração da Santa Cruz. Nesse dia a igreja não tem celebração da missa, é uma celebração de veneração da cruz, onde nós nos colocamos em adoração, olhando para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz. Esta é a grande prova do amor de Deus por nós. A cruz atravessa toda a nossa história de salvação, de modo muito particular, nossa história de cristianismo. Ela é instrumento de nossa salvação e de nossa vida. Mas ela só tem esse significado de salvação e de vida porque nós sabemos que Cristo ressuscitou. E por isso podemos dizer: eis o lenho da cruz, do qual veio a salvação para o mundo inteiro. Todo aquele que olhar para ele no altar da cruz e contemplar a sua ressurreição, esse tem a vida. Mas é claro que a cruz não significava isso nem para o judeu, nem para o grego, onde Jesus foi morto, diante de quem a pregação da cruz esteve presente. A cruz significava um instrumento de condenação, de destruição total do homem, o nível mais baixo da sua vida. O lenho da cruz era o suplício, era uma morte infame e reservado aos escravos, aos condenados, aos piores delitos da sociedade. Só morria na cruz o nós chamaríamos o pior elemento da sociedade. E aí nós temos um elemento degradante da cruz. Primeiro, o condenado era açoitado, depois lhe era imposto carregar a cruz até o lugar da sua execução, e aí a cruz, ela pesava sobre aquele que a carregava. A agonia, as convulsões, os sofrimentos, o corpo já estava todo chagado e depois ele era pregado nesse lenho. Uma vez crucificado, ele era visto como maldito. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, São Paulo diz: maldito é aquele que está preso ao madeiro, ao lenho, ou, como nós chamamos, a cruz. A cruz, à luz da ressurreição, revela um novo tempo, e agora é o lugar onde se cumpriu o mistério da impiedade, onde Deus nos resgatou da maldição e que em sua sabedoria Ele nos perdoou os pecados e nos libertou do pecado e da morte. Na cruz, Jesus venceu definitivamente o mal e que nos colocou no caminho da liberdade. Escolher viver e assumir a cruz por nós e em nosso lugar fez com que Jesus pagasse pelas nossas faltas. Na cruz, Jesus fez a paz, destruindo em si mesmo a inimizade que pesava sobre a humanidade. Ele destruiu a inimizade, não o inimigo. Ele destruiu o mal, não os outros. E é isso que temos que aprender no altar da cruz: a perdoar nossos irmãos e não destruí-los, a fazer o bem
mesmo diante daquele que nos deseja o mal, a rezar por aqueles que nos perseguem, falam mal de nós e nos maltratam. Destruir a maldade, não o irmão, destruir o inimigo, amando-o como amamos a Deus, e não matar ou pagar com as mesmas armas a maldade que desejam e pesa sobre nós. Eis como devemos compreender o ponto de vista da cruz. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu ou do qual veio a salvação do mundo inteiro. É a cruz que você é chamado a adorar e a carregar. Cristo ressuscitou. A cruz é tragada pela vitória. Ele inaugura uma nova alegria, um tipo de felicidade diferente daquela que hoje nós temos buscado. Uma felicidade que é imediata, que acontece no agora e que é transitória e da qual a gente daqui a pouco está vazio à medida em que consumimos bens, que usamos os outros, que abusamos do poder. Esta não é a felicidade da cruz. A felicidade da cruz surge da esperança de uma vida plena que acontece no agora, quando assumimos as dores, as angústias e as esperanças na nossa vida. Quando aprendemos a amar o inimigo, a fazer o bem a quem nos odeia, a rezar por quem nos persegue, porque nele vemos a cruz de Cristo, nele vemos o crucificado, e porque as nossas dores da perseguição que alguém pode fazer contra nós, do ódio e da violência que vemos manifestados na sociedade, que pesa sobre o irmão e a irmã e que nós vemos como cruz de Cristo, ressurreição e vida, assumindo em nossa vida o Espírito de Cristo ressuscitado, que nos libertou da lei do pecado e da lei da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito da vida em Jesus Cristo. Ele nos livrou da morte do pecado, Ele nos livrou da morte eterna. A cruz não obriga você a renunciar à felicidade, mas você submeter a sua felicidade à vontade de Deus. Você submeter a sua vida em obediência à palavra de Deus, para que você não fique frustrado logo depois de viver essa felicidade. Deus, ao crucificar Jesus e ressuscitá-lo ao terceiro dia, nos preserva da dor e da morte. Ele está conosco na caminhada. A vontade de Deus é, na verdade, a promessa de perdão e de misericórdia para quem caiu e que não está obrigado a consumar, ou melhor, a consumir-se na culpa dos seus pecados. Cristo já pagou por eles. Nesta Sexta-feira Santa, nós somos convidados a olhar a Jesus, que destruiu o documento escrito por nossa culpa, eliminou-o cravando-o na cruz, destruiu tudo. Não há mais condenação alguma para aqueles que creem em Jesus Cristo, nenhuma condenação para aqueles que creem em Jesus. A cruz é vida, é ressurreição, é esperança de vida eterna. Nossa esperança de poder fazer desta nossa vida, mesmo em meio a dores e angústias de nosso tempo, de nossa casa, de nosso trabalho, da nossa sociedade, é fazer a vontade de Deus, assumindo a única esperança que nós temos, a vida nova
brotada da paixão de Cristo, na qual Ele pagou por nossos pecados, libertou-nos da morte e nos fez forte contra o inimigo. Eu quero terminar com São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, não há outro motivo de gloriar-me a não ser na cruz de Jesus Cristo. Salve o lenho da cruz, de onde veio a nossa salvação. Se você quer ter orgulho de alguma coisa, se você quer ter alegria em algo, glorie-se na cruz de nosso Senhor, na qual veio a salvação sua e de toda a humanidade. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e toda a sua família.